Ameaças de ataque nuclear à capital dos Estados Unidos vindos de uma importante figura política russa. Falas do presidente brasileiro sobre situação nevrálgica entre Israel e Hamas repercute negativamente nas relações entre Israel e Brasil. Governador do Texas anuncia que vai colocar bases militares fronteiriças com o México. Gabinete de Israel rejeita por unanimidade criação de 2 estados. Depois da vinheta, vamos descorrer essas informações e dar uma especulada nas consequências das mesmas, sem mais delongas. Bem-vindo, é sempre um prazer, uma honra contar com vossa audiência. Esse é o Geopolimono, Geopolítica Monocromática, e eu sou o Jonathan. E você já sabe que nesse canal nós vamos falar das principais eleições presidenciais no mundo, e esse ano a gente tem a americana. E também a gente fala das situações nevrálgicas entre nações que estão ocorrendo mundo afora. E nesse vídeo a gente vai abordar esses 2 temas. E se você já gostou das notícias que eu vou discorrer aqui nesse vídeo e também da ideia do Geopolimono, considere-se... Primeiro, me deixa um like aqui nesse vídeo, por favor, e também considere se inscrever aqui no Geopolimono. E agora chega de mais delongas e vamos direto ao assunto, porque essa é uma das propostas do canal. E a gente vai começar com essa notícia aí envolvendo o presidente aqui do Brasil, o mandatário do Brasil, o presidente Lula, que fez aí uma declaração bem ao estilo daquelas coisas que a gente faz no sanitário quando tá com dor de barriga, Fez uma coisa lamentável, essa comparação da situação que está acontecendo lá em Israel, a situação nevrálgica entre Israel e Hamas, com o que aconteceu, a situação nevrálgica envolvendo aquele bigodinho lá da Alemanha, que fez aquela coisa absurda no mundo. Se é que você está me entendendo, se você não está me entendendo, é este bigodinho aqui que a gente não pode falar o nome, tá? Ele acusou o que Israel está fazendo lá na faixa de Gaza da mesma coisa que esse carinha aqui, o bigodinho, fez aqui com os judeus, comparando uma fala desnecessária. Vamos só trazer aqui a fala dele. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico, afirmou o presidente. Na verdade existia, é aí que vem a defecação. Na verdade existia quando o bigodinho decidiu ter essa ação aqui com os judeus. O presidente afirmou que as eliminações em Gaza são essa palavra aqui, e geno, 3 pontinhos, segundo relatórios que eu citar. Então, essa aí foi a fala bem desproporcional do Lula, comparando essas 2 situações que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É bem diferente a situação. Por mais que você ache que é um absurdo o que está acontecendo com os palestinos, ou que você acha que Israel é um absurdo também que está acontecendo com Israel, não há comparações com essa questão aí, porque o estilo de conflito é diferente, as situações envolvendo são diferentes, então não tem como. Isso aí, com certeza, pode até ser uma posição do presidente Lula, por ele preferir o pessoal lá da Palestina. Ele tem esse viés ideológico mais voltado para os palestinos ou para o Hamas. Enfim, ele tem essa ideia. Lembrando que Hamas é uma coisa e os palestinos são outra bem diferente, tá, gente? O Hamas é um grupo ter 3 pontinhos, considerado por Estados Unidos, Israel, União Europeia e alguns outros países. Os palestinos é o povo lá palestino, que não tem nada a ver com a história, que está lá no meio desse conflito, dessa situação nevrálgica aí, e esses são os grandes prejudicados, com certeza. E assim como também foram prejudicadas aquelas pessoas lá que foram atacadas no dia 7 de outubro. Ou seja, os inocentes que pagam por essa questão política, essa jogada política. E aí o presidente Lula, que não cuida das nossas situações de segurança aqui do país, que tá nem aí, que eu não vejo ele, por exemplo, falar essas falas aí, se preocupar com o que acontece, por exemplo, nas comunidades mais carentes aqui do Brasil, em relação àquela questão do tráfico, 3 pontinhos, de entorpecer, 3 pontinhos. Isso ele não fala nada das questões dos presídios aqui do Brasil. Isso ele simplesmente não se manifesta em relação a isso, não toma posição nenhuma. Mas aí quer meter o bedelho lá e criar uma situação
desnecessária com Israel. Na verdade, ele não tinha nem que ter dado opinião nenhuma em relação a isso, mas a gente sabe que tudo é uma jogada. E provavelmente isso tem alguma artimanha aí por trás. E como eu falo, como eu falei, pode ser uma posição ideológica do presidente Lula, pessoal do presidente Lula? Pode, com certeza. Mas essa fala aí, ele não falou sozinho, com certeza. Mas como Israel não, pelo que ela vem demonstrando, Israel, o Benjamin Netanyahu, ele não vem se portando muito com a opinião pública, isso acredito que vai ter algumas questões mais retóricas, mas não sei se vai ter alguma questão até de sanções em relação a essa fala. Vamos aí cenas para os próximos capítulos. Mas só para dar o gancho para a próxima notícia, essa questão de Israel não dar muita bola porque estão falando, ela provou mais uma vez neste final de semana aí, que foi mais uma rejeição de um acordo aí em relação às questões de 2 estados, né? O gabinete lá o gabinete de Israel, né, que junta o Netanyahu e mais o pessoal lá que pensa a questão do conflito, já rejeitou mais essa proposta. Só deixa eu traduzir aqui. Sim, pronto. O gabinete de Israel aprovou no domingo, por unanimidade, uma declaração rejeitando ditamentos internacionais que procuram promover a criação de um Estado palestino na sequência de relatos que os Estados Unidos e vários parceiros árabes estavam a preparar um plano detalhado para um acordo de paz abrangente entre Israel e palestinianos, que inclui um cronograma firme para um Estado palestino. Israel rejeita totalmente os ditames internacionais relativos a um acordo permanente com os palestinos, dizia a decisão do gabinete. O acordo, se for alcançado, ocorrerá exclusivamente através de negociações diretas entre as partes sem condições prévias. Israel continuará a opor-se ao reconhecimento unilateral de um Estado palestino, acrescentou a moção. Tal reconhecimento na sequência mas, 3 pontinhos, de 7 de outubro, seria uma recompensa enorme e sem precedentes ao ter, 3 pontinhos, e frustraria qualquer futuro acordo de paz. Essa é a posição do gabinete de Israel, que não quer saber de acordo. Desde o começo, a meta é acabar com o problema, e esse problema se chama Hamas, que é acabar de uma vez por todas. Agora vamos sair um pouco desse âmbito Brasil, Lula e Israel e vamos lá para os Estados Unidos. E lá tem o Greg Abbott, o governador do estado do Texas, que está com um problemão em relação à migração desenfreada que está acontecendo lá no seu estado, na fronteira com o México. Ele agora vai desafiar ainda mais a questão do estado, lá da questão federal, lá do Biden, porque ele vai criar aí uma base militar fronteiriça para combater o fluxo de imigrantes. O Texas instalará uma base militar na cidade fronteiriça de Eagle Pass para conter o fluxo de imigrantes ilegais permitido pela administração Biden, anunciou o governador Greg Abbott em uma entrevista coletiva na sexta-feira. O que acontece? Quem faz o patrulhamento da fronteira é a guarda de fronteira, que é federal, ela que faz a patrulha da fronteira americana em todos os estados. Mas o que acontece? Lá o estado do Texas, vendo que estava demais a questão, que não estava tendo controle, começou a fazer barreiras com arames farpados por conta própria com a sua patrulha lá do estado, com a polícia lá do estado do Texas. E isso criou um embate entre a questão federal, né, a patrulha de fronteira, que é o órgão federal, e a questão do Texas, lá, a polícia do Texas, que começou a fazer esse controle mais intensivamente, fechando lá a fronteira, inclusive essa área aí do Eagle Pass, lá, dessa cidade. Então, com isso foi para a Suprema Corte dos Estados Unidos, que seria o STF lá dos americanos, e eles deram causa ganha para o Biden, né? Enfim, que eles teriam que tirar os arames farpados e deixar a patrulha de fronteira fazer o serviço dela aos moldes da gestão Biden.
E aí o Greg Abbott agora, que é esse governador que é republicano e ele tem apoio dos outros governadores republicanos, dos outros estados republicanos americanos, ele agora vai instalar aí esta base militar na cidade fronteiriça de Eagle Pass. O que vai se dar aí? Já estão cogitando que isso pode ser o estopim para uma situação nevrálgica civil lá nos Estados Unidos. Você acredita que isso pode levar a essa escalada tão extrema? Deixa teu comentário aqui em relação a essa notícia. E agora vamos, enfim, para a notícia mais intrigante aí deste vídeo, que é essa ameaça nuke à capital dos Estados Unidos, feito por quem? Por quem poderia, né? Aliado de Putin promete ataque nuke a Washington se Ucrânia vencer. Um aliado próximo do presidente russo, Vladimir Putin, ameaçou o uso de armas nuke nos EUA se estes falharem na invasão da Ucrânia. Num post no Telegram no domingo, Dmitry Medvedev, que só podia ser ele, né, vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, afirmou que Moscou usaria armas nuke no caso de a Ucrânia, com os seus aliados, conseguirem expulsar a Rússia do país devastado pela EG, né? Vamos imaginar por um momento que a Rússia perdeu e a Ucrânia, com os seus aliados, ganhou. O que para os nossos inimigos e os com os seus patrocinadores ocidentais seria uma grande vitória? Fazendo uma pergunta, né? Medvedev escreveu de acordo com uma tradução publicada no X, antigo Twitter, por Anton, ex-assessor do Departamento de Assuntos Internos da Ucrânia. Ele prossegue falando sobre o colapso da Rússia, no qual descreveu um retorno às fronteiras de 1991, quando a URSS entrou no colapso após a Guerra Fria. Medvedev disse que uma vitória ocidental constituiria um colapso completo da Rússia, com dezenas de milhares de vítimas, e descreveu isso como essa palavra aqui, do nosso futuro, o colapso de todo o mundo. A postagem continua: o colapso russo terá consequências muito mais terríveis do que os resultados de uma G comum, mesmo as mais prolongadas, pois as tentativas de devolver a Rússia às fronteiras de 1991 levarão apenas a uma coisa: a G global com países ocidentais usando todo o arsenal estratégico do nosso Estado. Ele continua dizendo que fazer ameaças nuke contra os principais capitais dos Estados Unidos e da Europa, contra Kiev, Berlim, Londres, Washington, contra todos os outros locais históricos que há muito foram incluídos nos alvos de voos da nossa tríade nuke. Escreveu ele segundo o Anton Garashenko. Então, o que você acha dessa questão? Esse rapaz aqui, ele sempre faz coisas polêmicas, ele é uma importante voz lá da Rússia, é sempre importante a gente dar ouvidos a alguma coisa que ele fala, principalmente envolvendo isso, porque ele é uma das pessoas que tem acesso a algumas informações lá da Ucrânia. Ele é uma pessoa que sempre a gente que sair qualquer reportagem, temos que ficar de olho, porque pode vir coisas por aí. Você acredita mesmo que isso pode ser uma retórica política, vendo a situação que está acontecendo, até de repente ele falando isso para desencorajar um pacote aí de ajuda para a Ucrânia? E o Washington precisa se preocupar mesmo com esse ataque nuke? Deixa teu comentário aqui. Sugestões são bem-vindas. Aqui a gente está iniciando a nossa jornada no YouTube. Meu muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.